peraí. Não vem com esse 3-4 não. Salve galera, bem-vindos ao Pode Ler. Bom, hoje vamos... Eita, me perdi. Bom, salve galera, bem-vindos ao Pode Ler. Salve galera, bem-vindos ao Pode Ler. Hoje trataremos de um livro que se chama Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, quer dizer. Meu nome é Vitor Hugo, eu tenho 15 anos, estou no primeiro ano do ensino médio, da escola Amador e Catarina Saporita Augusto, né? Agora vamos entrar por uma parte, né, do livro, mas antes de entrarmos em algum capítulo, eu queria notar uma coisa, né, que é o que é dito na nota prévia do livro, né? Nesta nota prévia diz que Clarice Lispector foi entrevistada. Eu vou ler uma parte da entrevista. Afonso disse: "Você tem os seus textos escritos na cabeça. E uma vez você me disse uma coisa impressionante. Você nunca releu um texto seu." Clarice disse: "Não, enjoo. Quando é publicado é como um livro morto. Não quero mais saber dele, e quando eu leio, estranho, acho ruim. Ai, não leio, ora." Né? E dá pra se notar nessas frases que ela realmente não lê, não gosta do livro, uma coisa muito interessante. Porque normalmente uma pessoa que publica um livro, normalmente ela relê o livro dela, né? Quando ela vai lançar uma outra edição, ela relê. Só que uma coisa interessante sobre a Clarice é que ela não releu o livro dela. E ela fez outra edição, né? Outra edição do livro e quase não tinha mudança. Quase não tinha mudança nenhuma. Que é uma coisa muito interessante, porque normalmente tem algumas mudanças, tem mudança de visão, tem certas mudanças, só que a Clarice não houve mudança e ela nunca releu. Que é uma coisa muito interessante. Agora vamos partir para o primeiro capítulo, né, que é a Felicidade Clandestina. Mas antes de entrarmos nesse capítulo, primeiro precisamos entender o que é felicidade clandestina, né? Primeiro, a gente sabe o que é felicidade, agora clandestina. Clandestina é quando é algo ilegal, ou quando é algo ilegal ou nas escondidas. Por exemplo, uma viagem clandestina é algo ilegal, né, nas escondidas. Só que quando falamos com felicidade clandestina, como assim uma felicidade é ilegal? Como assim ela é na escondida, né? A verdade é que a felicidade ela não é escondida. No caso, nesse texto aqui, eu vou contextualizar o que é a clandestina aqui. Era uma menina muito gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados, né? Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas, né? Aqui diz essas frases que eu acabei de dizer, que é o começo, diz como ela era, né? E de outro ponto de visão, ou seja, outra pessoa falando, que não seja o narrador, né? Então dá pra ver que é uma pessoa que faz parte da história, mas não aparece na história, teoricamente, né? E mais à frente, a gente vê que essa menina, ela gostava muito de ler, né? Mas ela não tinha tantos livros para ler, né? Ela amava ler, mas não tinha tantos livros para ler. Já uma menina que eu acho que era popular, né? Que era mais bonita que ela, né? Ela tinha um pai que era bibliotecário, né? E esse pai, obviamente, tinha vários livros. E essa menina, às vezes, não gostava dela, né? Dessa menina que não era tão bonita. Não gostava dela, então tentava tirar sarro, brincava com ela, e pegava esses livros e não emprestava. Só que chegou um momento que essa menina, ela tentava pegar emprestados livros, né? Que ela tinha um livro grosso, né? E essa menina, ela queria muito esse livro. Esse livro grosso que a outra tinha, ela queria muito esse livro. Então, diariamente, ela foi à casa dela e a menina dizia que emprestou para uma amiga, que o livro estava aqui de tarde, mas você veio de manhã, né? E continuou assim várias vezes, né? Todo dia a menina ia lá diariamente e voltava saltitante, na esperança do próximo dia tá lá o livro, né?
Só que uma dessas visitas diariamente, a mãe viu o comportamento estranho e perguntou: por que você vem aqui diariamente, né? E depois de certas respostas, ela conseguiu entender a situação. Na hora que ela entendeu a situação, ela foi conversar com a menina, né? E falou assim: você vai emprestar o livro agora também, né? Vai emprestar o livro. Quando emprestou, a mãe disse assim: pode ficar o quanto tempo você quiser com esse livro, né? Porque o livro, na verdade, não tinha saído da casa, né? Tanto que a mãe disse bem assim: o livro nunca saiu desta casa. Você nunca leu o livro, né? Que é uma coisa bastante interessante, que essa menina não valorizava os livros, já a outra muito, né? E quando a outra tinha trazido livro para casa, ela agiu da maneira oposta do que era para ser feito, né? Porque quando ela não tinha o livro, ela saltitava para voltar para casa bem rapidamente, né? Só que quando ela teve o livro, ela ficou assim bem quieta, com o livro assim em seu braço, pressionando a barriga, né? Ela tinha o livro assim, fingindo que ela não tinha, né? Ela estava tão feliz que ela fez histórias com o próprio livro. Ela escondia e fingia que não sabia onde estava escondido, onde estava guardado, né? E a felicidade clandestina é explicada porque ela era muito feliz com esse livro, mas o livro não era dela, né? Então a gente pode encaixar a felicidade clandestina nesse ponto, né? Que a felicidade ali era grande, mas o livro não era dela, né? Agora dá pra entender o porquê que era a felicidade clandestina, né? Agora vamos tratar de outro capítulo, né? Que é o capítulo Miopia Progressiva, né? Aqui conta uma história de um menino que ele era inteligente, né? Ele era bastante taxado de inteligente, né? Ele era taxado de gentil, educado, sempre observador, né? Que ele era inteligente em si, só que ele não era meio que tratado naturalmente por seus familiares, né? Sempre ele ficava assim, se perguntando como ele deveria agir, né? Se ele deveria agir como uma pessoa inteligente ou não, se ele deveria agir como uma pessoa gentil ou não, cuidadosa ou não, né? Que é uma coisa muito interessante, que ele ficava sempre a pensar no que iria dizer, fazer ou outras coisas, né? Ele, na história dele, diz várias coisas muito interessantes. Eu vou ler uma parte que eu gosto, só preciso achar ela. Acho que é aqui. Às vezes, pois, ele tentava produzir suas próprias frases de sucesso, né? Quando eu acho que diz frase de sucesso, eu acho que diz frases de inteligência, as frases que afetaram os membros da família, né? As que haviam provocado movimento no tabuleiro de damas. Quando ele diz tabuleiro de damas, como assim? Não tem tabuleiro aqui. Eu acho que ele quis dizer que todos os movimentos, né, todas as coisas que são faladas dentro daquela casa, que não parece nada natural, são bem contadas, né? Cada movimento tem seu risco e sua consequência, né? Que é uma coisa muito interessante ele dizer que a casa dele é um tabuleiro de dama, né? Não era propriamente para reproduzir o sucesso passado, nem propriamente para provocar o movimento mudo da família, mas para tentar apoderar-se da chave de sua inteligência. Eu me pergunto que chave de inteligência que ele está falando, né? Uma coisa que deu para observar é que a família não dava o orgulho para ele, porque não falava que ele era inteligente. Ele era taxado, mas ele não era inteligente. É uma coisa muito engraçada, né? Mas quando fala a chave de sua inteligência, como assim uma chave? Existe chave para a inteligência? Não. Ele só queria receber que ele percebesse a inteligência, coisa que não faz o menor sentido nessa história, né? Que a chave da inteligência em si não existe, né? É mais uma expressão do que qualquer outra coisa. Por isso que está, abre aspas, inteligência, né? Na tentativa de descoberta de leis e causas, porém, falhava. E, ao repetir uma frase de sucesso, dessa vez era recebido pela distração dos outros. Repetir uma frase de sucesso e pela distração dos outros, né? No caso, distrair os outros
os outros se distraíram com isso, se distraíram com outras coisas, fingindo que não estava vendo. Há várias maneiras de se observar essa situação, né? Várias maneiras, né, que dá para se observar essa situação, né? Uma coisa muito interessante. Agora vamos partir para outra parte da miopia progressiva para a gente entender. Por que tá miopia progressiva? Até agora eu não entendi esse título. Não faz o menor sentido, né? Até agora o que eu li não faz o menor sentido. Então vamos passar um pouco à frente, né? Por estranho que pareça, foi exatamente por intermédio desse estado de permanência e incerteza e por intermédio da prematura aceitação de que a chave não está com ninguém. Agora faz sentido a chave. A chave da inteligência não está com ninguém. Nunca esteve, né? A chave da inteligência dele nunca esteve com ninguém. Porque a inteligência já está com ele. Ele só não consegue ver. A inteligência já está com ele, não existe chave nenhuma, né? Uma coisa muito interessante de se observar, né? Foi através disso, tudo que ele foi crescendo normalmente, e vivendo em serena curiosidade, paciente e curioso, né? Uma coisa muito interessante, né? Depois que ele notou isso, agora ele ficou mais paciente e curioso, ele não ficou tão ansioso quanto antes, né? Um pouco nervoso, diziam, referindo-se ao tique dos óculos. Mas nervoso era um nome que a família estava dando à instabilidade de julgamento da própria família, né? Como assim instabilidade de julgamento, né? Quer dizer que não está muito estabilizado ali, não está muito bem esse julgamento, assim, né? Eles não estão julgando 100% certo, né? Quer dizer que ali não tem uma certeza, não tem uma firmeza, sabe? Né? Dá pra entender várias coisas. Quer dizer que a família já está instabilizada, né, em si, né? Mas outro nome que a instabilidade dos adultos lhe dava era o de bem comportado, de dócil, dando assim um nome não ao que ele era, mas à necessidade variável dos momentos. A necessidade variável dos momentos? O que ele quis dizer com dócil, bem comportado e nervoso com a necessidade dos momentos, né? Claro que nervoso não entra nesse tópico, mas bem comportado e dócil sim. O que ele quis dizer com a necessidade variável dos momentos? Eu acho que quis dizer que ele é dócil na variação dos momentos, né? No variável dos momentos, né? Já o bem comportado também. O que me fez me perguntar, como assim? Ele é bem comportado ou não é? Ele é dócil ou não é? Todo momento ele é dócil, bem comportado? Não fez o menor sentido, né? Não deu pra entender se ele é dócil ou se não é por essa conclusão que eles disse, né? Então, que tá sobre aspas, né? E dá pra gente voltar assim. Quer dizer que essa instabilidade de julgamento não consegue dizer o que ele é, né? Esse julgamento da família não consegue dizer o que ele é. Pois eles não sabem se é bem comportado, dócil ou nervoso. Como é que ele é bem comportado, dócil e nervoso? Não tem como. Uma pessoa nervosa não é tão dócil. Então tem uma certa instabilidade nessa relação, né? Nessa conclusão. E agora que faz sentido, né? Depois de ler esses textos, agora faz sentido esse nervoso, né? Essa instabilidade que ele quis dizer. Uma vez ou outra, na sua extraordinária calma de óculos, acontecia dentro dele algo brilhante e um pouco convulsivo, como uma inspiração, né? Nessa calma que ele tinha, ele ganhava bastante inspiração, né? E dá pra ver que com a calma, né, se alcança a inspiração, né? Que ele diz aqui que com a calma, né, que era extraordinária, né? Extraordinária, pois provavelmente não acontecia muito, né? O que acontece que calma é o contrário de nervoso, então agora está explicado que um nervoso acontece, né? Mas não sempre. Senão ele não teria calma neste momento, né? Uma coisa muito interessante de se observar. Foi, por exemplo, quando lhe disseram que daí a uma semana ele iria passar um dia inteiro na casa de uma prima, né? Essa prima era casada, não tinha filhos e adorava crianças. Abre aspas, dia inteiro. Incluía almoço, merenda, jantar
e voltar quase adormecido para casa. E quanto à prima, a prima significava amor extra, com suas inesperadas vantagens e uma incalculável preciosidade. E de tudo isso daria margem a que pedidos extraordinários fossem atendidos. Provavelmente ele quis dizer que não era muito natural na casa dele, né? Não era uma coisa espontânea, não era uma coisa que o deixava feliz, né? Que é uma coisa muito interessante, né? Que a felicidade clandestina, que é o nome do livro, também se encaixa aqui, né? Porque só dele ter essa esperança de ir até lá, né? Como se fosse o livro, de ir até lá, de ser recebido por ela e de ganhar esse amor que ele não ganha, né? Dá pra ver que é uma felicidade clandestina. Porque ele vai ficar feliz, mas não é dele. Não é a mãe dele, né? Que é o que se trata aqui, né? Mesmo que seja a prima, não é a mãe dele. Tanto que mais frente, ela vai dizer bem assim, que ela está triste, né? Ela está inquieta por ele não ter nascido no ventre dela. É uma coisa muito interessante, né? Que os dois se conectaram muito bem, né? Na semana que procedeu o dia inteiro, começou por tentar decidir se seria ou não natural com a prima, né? Que dá pra ver se ele não sabe mais, ele tem certeza do que vai acontecer, né? Ele tem muita incerteza, tá com muita ansiedade, tá muito inseguro sobre o que vai acontecer. Procurava decidir se logo de entrada diria alguma coisa inteligente, o que resultaria que durante o dia inteiro ele seria julgado como inteligente, ou se faria logo de entrada algo que ela julgasse bem comportado, o que faria com que durante o dia inteiro ele seria o bem comportado, ter a possibilidade de escolher o que seria e pela primeira vez por um longo dia faziam endireitar os óculos a cada instante. O que ele quis dizer com o dia inteiro seria julgado como bem comportado, bem inteligente, né? Talvez ele queira dizer que por uma ação dele, ele seria julgado o dia inteiro por esta ação. Né? Uma coisa que eu acho muito estranho, uma pessoa ser julgada por uma ação que aconteceu uma vez no dia. Logo de entrada, se ele falasse disso, ele seria julgado. Não faz o menor sentido, né? Bom, é só isso que eu queria dizer mesmo, né? Sobre esse livro, A Felicidade Clandestina. Até mais!